Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aí à nossa última aula de botânica, finalmente, né, para alguns. Nossa última aula de botânica, a aula de fisiologia vegetal, tá certo? Aqui na fisiologia vegetal são tópicos específicos, né, de fisiologia que eu vou trabalhar aqui com vocês, tá? O nível de detalhe é menor do que aquele se comparado, né, à nossa última aula aí que foi de histologia vegetal, né? Mas aí são tópicos extremamente importantes. É menos, será uma aula mais rápida, uma aula mais curta, mas são de extrema importância. Eu costumo até dizer que a fisiologia vegetal ela é mais importante do que a própria histologia. É mais fácil cair questões de fisiologia em prova do que questões de histologia. Tá certo? Então, vamos lá para o nosso primeiro tópico de fisiologia vegetal. Nesse primeiro tópico daqui, deixa eu aumentar porque tem alguns detalhes que eu quero que vocês vejam. Nesse primeiro tópico, tá, de fisiologia, eu quero falar sobre absorção, tá? E se eu estou falando aqui de absorção, obviamente o órgão que está envolvido aqui nesse processo de absorção são as raízes, tá? Então eu vou te explicar como ocorre esse processo de absorção de água e de sais nas raízes, tá certo? Só que antes de eu explicar isso daí, eu quero que você entenda dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito de água higroscópica e o conceito de água capilar. Água higroscópica, pessoal, é aquela molécula de água que está ligada às partículas do solo. É aquela molécula de água que não está disponível para a planta. Vamos lá, fazer um esqueminha daqui. Imagina que esses pontinhos marrons que eu estou desenhando aqui, ó, fazer assim. Deixa eu dar um zoom, né? Porque aí fica mais fácil da gente ver. Esses pontinhos aqui, marrons que eu estou desenhando, representa aí a partícula do solo, tá certo? E em azul, eu vou representar as partículas de água que estão aderidas a essas partículas do solo. Pronto, tá aqui. Partículas de água, moléculas de água que estão aderidas à partícula do solo. Pronto. Aí veja. Essa água que está aqui, aderida às partículas do solo, ela que é chamada de água higroscópica. Certo? E aí, mesmo tendo, presta atenção, mesmo tendo, deixa eu ajeitar aqui, mesmo tendo, cadê? Olha para mim. Mesmo tendo água no solo, se essa água for água higroscópica, a planta não vai conseguir absorver essa partícula. Não vai conseguir absorver essa água, porque ela está aderida. Então a planta ela não vai ter força para arrancar essa molécula de água que está nas partículas do solo. Tá certo? A planta ela só vai conseguir assimilar, absorver a água que não está aderida a essas partículas do solo, que é a água capilar. Então vamos voltar para cá. Ó. Deixa eu pegar o marrom para deixar o negócio bem bonitinho para você. Então aqui ó, temos a partícula do solo, certo? E aí a água que está aqui, ó, eu vou botar mais, a água que está entre essas partículas do solo, mas que não está aderida ao solo, é exatamente essa água que a gente chama de água capilar. E aí, misturado com essa água capilar, nós temos os sais. Deixa eu botar aqui outras cores, ó. Temos os sais minerais, os nutrientes que aquela planta vai precisar. E é exatamente essa água capilar que será absorvida pelos vegetais. Certo? Aí vamos para essa imagem aqui agora. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês direitinho. Tá. Tá? Vamos para essa imagem aqui. Aí preste atenção. Tá? Cadê? Pronto. Vamos prestar atenção nas estruturas dessa raiz. Tá? Deixa eu circular aqui algumas estruturas importantes para explicar o processo. Pelo radicular, certo? São aquelas extensões da raiz que vão ajudar aí no processo de absorção, tá? Temos aqui, ó, a epiderme, tudo isso daqui é epiderme, certo? Tudo isso aqui é epiderme, quer dizer, não vou riscar não, deixa eu, ficou um negócio meio feio.
Temos aqui a epiderme, dá para você ver a diferença, né? Zona cortical, que é o córtex, lembra? O que eu falei que era o córtex? Pronto, córtex, um tecido de preenchimento. E o cilindro central, onde aqui nesse cilindro central a gente encontra o xilema, o floema e a medula. Mas aí o mais importante aqui pra gente é o xilema e o floema, tá certo? Então, visto essas estruturas aqui, epiderme, zona cortical, cilindro central e pelo radicular, vamos entender o caminho que a água faz, a água capilar faz, quando entra na raiz daquela planta. Aí vamos lá. Primeiro, vamos falar disso daqui, ó, sais. Certo? Os sais. Existe na raiz das plantas um transporte ativo. Tá activo aqui, tá, gente? Porque essa aqui é uma imagem mais antiga, não fui eu que fiz, mas vocês sabem qual é a forma correta. Então existe um transporte ativo de sais para dentro da raiz da planta, beleza? Então, a raiz vai gastar energia para colocar sais, minerais, para dentro da raiz. Esses sais que entraram lá na raiz, eles vão acabar formando um gradiente de concentração. Concorda? Eles acabam formando aquele gradiente de concentração, onde dentro, temporariamente, vai ficar mais concentrado do que fora. E aí o que é que vai acontecer? Quando a gente está nesse cenário em que dentro é maior do que fora, a água, ela entra por osmose. Veja, a gente está retomando, né, assuntos lá de bioquímica, né, lá de citologia. Então a água vai para o meio mais concentrado. Como é que dentro da raiz vai ser mais concentrada? Por conta desse transporte ativo que acontece aqui. Só que os sais, dependendo das condições também, os sais eles podem entrar por difusão simples. Difusão simples não tem gasto de energia, né? Então, está mais concentrado de sais fora, menos concentrado de sais dentro. Os sais entram por difusão simples, tá? Então, existem essas três formas aqui de entrada. A água entra por osmose, os sais podem entrar por difusão simples ou por transporte ativo. Tudo bem? Aí vamos voltar aqui para a imagem maior. Olha o que está escrito aqui. Vias possíveis de entrada da água e dos sais minerais. Aí vamos acompanhar. Deixa eu pegar aqui a cor laranja. Vamos pegar primeiro isso daqui, ó. Primeira via de entrada. Água e sais minerais podem passar, ó, por dentro dessa célula. Aí vai saindo, ó. Vai saindo da célula, vai entrando em outra. Vai saindo de uma célula, vai entrando em outra. Até chegar aqui. Tá? Deixa eu marcar essa entrada daqui, ó. Vou marcar em preto. Tá? Essa estrutura daqui eu quero marcar em preto. Tá? Que é uma barreira impermeável, tá certo? Eu vou botar aqui, ó. Existe uma barreira impermeável aqui. Pronto, barreira impermeável, certo? Então a primeira via de entrada é por aqui, indo célula a célula até chegar nessa barreira impermeável. A segunda via, vou botar aqui em verde, ó. A segunda possível via de entrada pode ser aqui, ó, sem ser por dentro das células. Então ela pode passar aqui, ó, entre as células, tá vendo? Olha esse caminho aqui como é diferente. Passando entre as células. Então, vias possíveis de entrada da água e de sais minerais. Por dentro das células, passando de célula a célula, ou entre as células. Porém, quando chega nessa fase daqui, quando chega nessa barreira impermeável, obrigatoriamente, a água e os sais têm que passar por dentro da célula. Então, cadê o laranja? Ó? O laranja, essa via laranja aqui que eu fiz para vocês, a via 1, né? Essa laranja daqui, ela passou por dentro da célula e aí passa por dentro da célula que forma essa barreira daqui, sem problema nenhum. Tá? É uma célula normal, membrana plasmática, permeabilidade seletiva. Isso aqui você já sabe. Agora, a verde. As substâncias que passam aqui por essa via verde, né? Via 2, por essa via verde, ela só vai ter a seleção quando chegar nessa barreira impermeável aqui. Porque obrigatoriamente ela vai ter que entrar na célula para poder passar. Isso aqui, gente, é um mecanismo que a planta tem para evitar que substâncias indesejadas
entrem dentro do seu corpo. Então essa barreira impermeável aqui, que eu destaquei de preto, né? Vou até destacar mais aqui, ó. Essa barreira impermeável que está aqui são as chamadas estrias de Caspary. Estrias de Caspary, né? Sei lá, não sei falar esse nome. Estrias de Caspary, se é italiano, né? Caspary, enfim. É uma barreira impermeável da qual a planta seleciona o que é que pode entrar e o que é que não pode entrar. Beleza? É isso. Aí algumas condições. Imagina agora, se eu quero matar essa planta. Quero matar essa planta daqui. O que é que eu faço? De uma forma bem simples. Eu pego sal e jogo no solo. Pega um monte de sal mesmo, sal de cozinha, e joga naquele solo, mistura. O que é que vai acontecer? Quando você joga muito sal no solo, você vai ter uma grande concentração de sais fora da raiz. Mesmo a raiz tendo transporte ativo para colocar esses sais para dentro, para fazer com que dentro seja mais concentrado do que fora, pelo fato de você ter colocado muito sal, esse transporte ativo não vai dar conta. Então você vai ter o seguinte cenário: fora, muito mais concentrado do que dentro. O que é que vai acontecer com a água? A água tende a sair. Aquela planta vai perder água, vai desidratar. Ou simplesmente não vai entrar mais água naquela planta e ela vai acabar morrendo de sede. Tá? Mas não faça isso não, isso é malvadeza com a planta, com a bichinha. Tá? Então, fisiologia da absorção era isso. Vamos agora para a fisiologia da transpiração vegetal. Tá? O que é a transpiração? Transpiração é a perca de água para o ambiente. A planta, quando vai transpirar, a planta, quando vai perder água para o ambiente, água na forma de vapor, tá, pessoal? Água na forma de vapor. Essa água sai em estruturas chamadas estômatos. Transpiração é a perca de água na forma de vapor. E a água na forma líquida? Bom, aí não é transpiração, é gutação, que é aquele processo que a gente já falou na aula de histologia e eu vou retomar hoje na aula de fisiologia também. Tá certo? Então, olha aqui esse esqueminha que eu fiz. Existem fatores externos e fatores internos que influenciam na taxa de transpiração, ou seja, na quantidade de vapor d'água que aquela planta vai perder. Fatores externos: temperatura, solo, qualidade do solo, né? Umidade e ventilação e luz. Fatores internos: área de evaporação, espessura da cutícula, pelos e estômatos. Como assim a área de evaporação? Você concorda comigo que quanto maior a área foliar, maior a área de transpiração, de evaporação. Concorda? Espessura da cutícula. Quanto mais grossa a cutícula, menor será a taxa de transpiração. Pelos. Aí dependendo do tipo desses pelos que tem, né? Se forem pelos que servem para reduzir a transpiração, quanto maior a quantidade de pelos, menor a transpiração. Só que aqui o principal fator interno que está associado a esse processo de transpiração são os estômatos. Os estômatos são essas estruturas aqui, ó, tá vendo? Estômatos são essas estruturas aqui, formadas por duas células guardas. Estômato, ó, estou circulando aqui em preto, tá, pessoal? Estou circulando em preto a célula guarda. Estômato é isso aqui no meio, ó. Abertura estomática. Tudo bem? Então, ó, os estômatos, a abertura estomática é controlada por dois fatores: quantidade de água, luz e potássio. Aí preste atenção. Preste atenção. Vamos falar primeiro a quantidade de água. Se você tem uma planta em que essa planta está num ambiente úmido, tem uma grande quantidade de água nesse ambiente disponível para ela, ela não está passando por nenhum processo de desidratação. Os estômatos dessa planta tendem a ficar abertos ou fechados? Bom, eles podem ficar abertos, sem problema nenhum. Certo? Agora, se essa planta está num ambiente seco, um ambiente em que ela precisa economizar água, a folha, as células foliares, as células superficiais principalmente, elas vão ficar desidratadas. E aí essas células desidratadas vão fazer com que aquele estômato se feche. Então,
primeiro fator que controla a abertura estomática, abertura e fechamento estomático, é a quantidade de água disponível naquela planta. Se tem muita, ele fica aberto. Se tem pouca, ele fica fechado. Beleza? A abertura e o fechamento estomático também é controlado pela luz e pela bomba de potássio. Como assim? Na presença de luz, a luz ativa os canais de potássio. Esses canais de potássio, quando se abrem, coloca potássio para dentro das células guardas, aumentando a concentração desse sal no seu interior. Gerando essa diferença de concentração, né? Você vai ter muito potássio dentro das células guardas. E aí, por osmose, a água que está nas outras células ao redor daquela célula guarda vão entrar nessa célula guarda, deixando ela túrgida. E aí, quando ela fica túrgida, estômago aberto. Então, a presença de luz, olha a sequência. Presença de luz, ativa os canais de potássio, o potássio entra. Quando o potássio entra, aumenta a concentração. Aumentando essa concentração, a água vai para o meio mais concentrado, deixando a célula túrgida, abrindo o estômago. Na ausência de luz, o que é que vai acontecer? Na ausência de luz, os canais de potássio se fecham e aquela célula vai perdendo água para as células ao seu redor. Beleza? Então, geralmente acontece assim. Vamos pegar, deixa eu ver aqui um exemplo. Situação normal, tá? Amanheceu, né? Aquela música. Nossa, não vou cantar. Amanheceu, tá? A luz bateu naquela folha de manhãzinha bem cedinho, aquela folha vai começar a fazer fotossíntese. Para fazer fotossíntese, ela precisa absorver gás carbônico. Não é isso? Precisa abrir o estômago para absorver gás carbônico. Então, bateu a luz, ativou os canais de potássio, a água entrou, a célula ficou túrgida, abriu os estômatos. Até lá, os estômatos abertos, CO2 entrando, para poder aquela planta fazer fotossíntese. Só que vamos imaginar que de repente aquela planta acabou suas reservas de água. Ela ainda não foi aguada, digamos assim, né? Você ainda não molhou aquela plantinha. Mas ela está lá fazendo fotossíntese, ela precisa fazer fotossíntese, né? Só que ela perdeu tanta água já, que essa desidratação vai fazer com que aquela célula que estava túrgida, cheia de água, comece a perder água para as células vizinhas, promovendo o fechamento desse estômago. Então, ao longo do dia, em um vegetal, você tem a abertura dos estômatos estimulado pela luz e pelo potássio, e você tem o fechamento dos estômatos estimulado pela baixa quantidade de água naquele ambiente. Tá? É o dilema de vida da planta, né? A planta ela precisa do estômago aberto para poder se alimentar, né? Porque ela precisa do CO2. Mas se ela ficar com o estômago aberto durante muito tempo, ela vai morrer de sede. Então é aquele dilema dela, né? Ela vai morrer de fome ou vai morrer de sede. Se o estômago fica aberto, ela desidrata, morre de sede. Se o estômago fica fechado, ela não desidrata, mas, por outro lado, ela morre de fome, porque o CO2 não vai entrar. Tá bom? Então veja, você achando que tem dilemas na sua vida, né? Até planta tem dilema de vida. Então relaxa aí, vamos resolver nossos problemas aí com calma, né? Que até planta resolve o problema dela. Beleza? Aqui é mais simples, gutação. O que é gutação? Gutação ou sudação é o processo de eliminação do excesso de água dentro do corpo da planta, tá? Água na forma líquida, através dos hidratórios. Pelo amor de Deus, não confunda. Transpiração ocorre pelos estômatos e a água na forma de vapor, água gasosa. Gutação é pelos hidratórios e é água na forma líquida. Tudo bem? Só isso. E por fim, fisiologia por trás do processo de condução de seiva. E aí deixa eu aumentar porque o negócio aqui tem muita informação. Vejam, existem duas teorias aqui do processo de condução de seiva. A teoria de Dickson, ou teoria da coesão-tensão, e a teoria de Munk, ou deslocamento por pressão. Essa primeira teoria daqui, que é a teoria de Dickson, ou teoria da coesão-tensão, se refere à teoria que promove a condução da seiva bruta, deslocamento da seiva bruta na planta. É uma teoria que fala do deslocamento da seiva bruta na planta. Já a teoria de Munk, ou deslocamento por pressão, é a teoria que fala sobre o deslocamento de seiva elaborada. É simples, tá? Veja, como é que ocorre o transporte de seiva bruta
na planta. Primeiro, é uma sequenciazinha que eu fiz aqui. Receita de bolo para vocês. Tá? Primeiro, para ocorrer o deslocamento de seiva bruta na planta, olha o que acontece em primeiro lugar. As folhas perdem água por transpiração, aumentando a pressão osmótica. Como assim? Veja, a folha está perdendo água na forma de vapor. Se a folha está perdendo água na forma de vapor, aumenta a necessidade de água daquele órgão, não é? Aumenta a pressão osmótica. Esse aumento da pressão osmótica provoca um fluxo de água na seguinte direção. Veja, vamos acompanhar aqui, ó, a folha. A folha está precisando de água, então ela puxa a água do caule. O caule vai puxar a água da raiz, e a raiz puxa a água do ambiente. Isso aqui já caiu na prova do Enem. Essa questão da transpiração, tá certo? A água sai na folha na forma de vapor, gerando a pressão osmótica na folha. A folha puxa a água do caule, do ramo, do galho, enfim, que puxa do caule, que puxa da raiz. Beleza? E esse fluxo de água ocorre graças a duas propriedades que geralmente a gente vê, né, lá na aula de bioquímica, né? Primeira aula de bioquímica lá do ano, primeira aula de bioquímica do primeiro ano, tem lá propriedades da água: coesão, adesão, tensão, coesão, não é? Lembra disso de bioquímica? Pronto, ó. Então, coesão entre as moléculas da água, ou seja, o que é coesão? Capacidade das moléculas de água se manterem unidas. E aí, se eu puxo, eu estou na folha. Aí, se a folha puxa uma molécula de água, pelo fato das moléculas estarem aderidas umas nas outras, isso gera uma tensão que puxa, como se fosse, como eu costumo dizer, que imagina que todas as moléculas de água estão de mãos dadas. Tá? E aí, quando você puxa a primeira molécula de água, a filinha vem atrás. Tá certo? Então, a folha perde água, gera uma pressão osmótica. Essa pressão osmótica provoca o fluxo de água da raiz caule até a folha, graças a essa propriedade de tensão e coesão entre as moléculas de água. Essa é a teoria do deslocamento de seiva bruta dentro da planta. Teoria de Dickson, teoria do deslocamento de seiva bruta, teoria da coesão-tensão. Tá? É dessa forma que água e sais minerais são transportados dentro do vegetal. Já a teoria de Munk, ou teoria do deslocamento por pressão, ou teoria do deslocamento de seiva elaborada, como é que acontece o deslocamento? Veja, seiva elaborada são os produtos da fotossíntese, não é? Glicose. Vamos usar aqui glicose como exemplo. Tá? Então a folha está sempre produzindo glicose, não é? Com o tempo, aumenta a concentração de glicose na folha. Então você tem uma grande concentração de glicose na folha e uma baixa concentração de glicose na raiz. Então, por pressão, ou seja, vai acumulando glicose, né? Vai acumulando glicose naquela folha. Quando não tem mais espaço para aquela glicose ir, ela vai sendo empurrada. Por isso que é deslocamento por pressão, né? Vai sendo empurrado na direção onde tem menos, que no caso é raiz. É dessa forma que a glicose vai sair da folha, vai para o caule e vem até a raiz. Certo? Então, ó, deslocamento, folha, raiz. Certo? E aí tem até um experimentozinho, né, que é o experimento do anel de Malpighi. O que é isso daqui? Veja. Um cara, chamado Malpighi, ele resolveu fazer o seguinte: ele fez um anel, ele abriu uma casca, ele removeu a casca desse tronco, deixando somente aquele cilindro central. Aí tu tem que lembrar um pouquinho aí da aula de histologia. Né? Então imagina que você raspa a casca, né? Forma um anel no tronco daquela árvore, deixando apenas aquele câmbio central. Ao fazer isso, ele percebeu que as folhas continuavam fazendo fotossíntese normalmente. Então, se a folha está fazendo fotossíntese normalmente, significa que a seiva bruta ela é transportada mais no interior daquele caule. Ou seja, o xilema fica no interior daquele caule, no interior daquele câmbio vascular. E aí depois, com o tempo, ele percebe que existe um acúmulo de glicose naquela região onde ele cortou. Daquela região para cima tem muita glicose ali. E daquela região para baixo a glicose não chega. E depois de um tempo a planta inclusive até morre, né? Por falta de nutrientes na base
debaixo de onde ele cortou, nas raízes. A planta tomba, a planta cai, certo? E aí ele comprovou que o xilema sobe por dentro e o floema desce por fora. Ó, fora, floema, fica por fora do câmbio, próximo à casca. Então se você remove, você mata aquela planta. Tá certo? Bom, para finalizar essa parte de fisiologia, finalmente, eu quero falar um pouquinho sobre os principais hormônios vegetais, tá certo? Auxina, etileno, giberelina, citocininas e ácido abscísico. Sim, planta tem hormônio, tá? E cada hormônio vai ter um papel essencial no crescimento daquela planta, no desenvolvimento daquela planta. Então, essa tabelinha daqui resume perfeitamente, tá? Esses hormônios. É coisa simples. Tá? Geralmente, quando isso aqui cai em prova, é o nome do hormônio, a função, acabou-se. Tá certo? Não tem no material de vocês, então anota, né? Faz um post-itzinho, enfim, e coloca lá na apostila anexada. Tá bom? Deixa eu aumentar aqui. Primeiro hormônio vegetal é a auxina. A auxina, opa, deixa eu botar o vermelho. A auxina, ele é um hormônio responsável pelo crescimento do caule e da raiz. A auxina é um hormônio que estimula o crescimento do caule e raiz. Onde é que essa auxina é produzida? Geralmente eles não cobram local de produção não, né? Mas está aqui apenas para a gente enriquecer o nosso vocabulário botânico, né? Então, ó, a auxina é produzido no ápice dos caules, folhas jovens e também nas sementes. Tá? Etileno. Etileno é um hormônio vegetal responsável pelo amadurecimento dos frutos. Sabe um fruto que libera um monte de etileno? A banana. Sabe aquela banana bem madura, aquele odor que ela libera? É etileno. O etileno geralmente ele é volátil, certo? Tanto é que se você pegar a banana bem madura, colocar junto de outros frutos que estão verdes ainda, né, num local fechado, você vai acelerar o processo de amadurecimento desses frutos que estão verdes, só pelo fato de você ter colocado junto dessa banana. Tá bom? Então o etileno, opa, parou não, né? O etileno é um hormônio que promove o amadurecimento dos frutos. Giberelinas são hormônios que vão promover o processo de germinação da semente, né? Quando a semente passa por aquele período de dormência, quando a semente ela começa, né, a produzir, a desenvolver seu embrião, ao seu processo de germinação, daí as giberelinas, tá certo? Citocininas, ela vai estimular divisões celulares. Ou seja, você encontra muita citocinina em regiões daquela planta onde está sempre tendo divisão celular, como por exemplo aqui as raízes, tá? Uma planta, mesmo que ela atinja sua altura máxima, a raiz daquela planta ela sempre vai estar se dividindo, ela sempre vai estar crescendo, se expandindo, indo em busca de água, indo em busca de nutrientes. E por fim, temos aí o ácido abscísico, tá? O ácido abscísico é um hormônio que vai inibir o crescimento das gemas apicais, tá? Lembra, o que é a gema apical? Gema apical é aquela responsável pelo crescimento vertical daquela planta. Tá? Então esse ácido abscísico ele inibe o crescimento vertical daquela planta. Tá bom? Então, gente, esses são os principais hormônios vegetais, tá? Que já caíram em prova quando isso aqui caiu em prova. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado aqui das aulas de botânica, né? Finalmente a gente acabou botânica. Né? Para muitos é um alívio, para outros, eu sei que tem alguns de vocês que gostam de botânica, né? Mas é um assunto que foi bem trabalhado, tá? A gente viu tudo de botânica, mas gente, tudo mesmo, tudo e mais um pouco, tá? Mais do que geralmente aparece nas provas, tá? Então fiquem tranquilos, vejam, fiquem atentos a esses principais pontos, façam questões antigas, tá? Para você ter uma noção do que é que pode ser cobrado em prova, beleza? Então, ó, um beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.